E aí, você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia, chegando com mais um conteúdo especial para comemorarmos esses 20 anos da conquista do Cruzeiro na Tríplice Coroa. Cruzeiro em 2003 foi campeão mineiro da Copa do Brasil e campeão brasileiro, fazendo a alegria da nação celeste. E nesse conteúdo especial, a gente já bateu papo com alguns jogadores aqui. Hoje é dia daquela conversa com o artilheiro, de quem sabia o caminho do gol, de quem balançava a rede pra caramba e honrou muito essa camisa do Cruzeiro. Eu falo de David, grande atacante, uma história muito bonita pelo Cruzeiro. E a gente vai bater um papo aqui. Um abraço pra você, David. Satisfação falar com você novamente. Fala aí, Pio, tudo bem? Um abraço, bom falar com você, né? Você reviveu o passado, né? A conquista da Tríplice Coroa, que ficou marcado por todos os torcedores cruzeirenses, para nós jogadores. Então é muito bom falar sobre isso. O que vem à sua cabeça? Eu tenho conversado com os torcedores, principalmente, e aí eles falam que naquela época era um título que o Cruzeiro precisava muito, né? A Copa do Brasil já tinha conquistado há um tempo é, mais curto em relação à de 2003. Tinha conquistado em 2000. Só que o brasileiro, até então, daquele formato, era inédito. Você fez parte de boa parte daquela conquista. O que vem à sua cabeça quando a gente fala de tríplice coroa, David? Olha, vem na minha cabeça o Vanderlei me ligando em dezembro o dia todo, a semana toda, para eu rescindir com o Corinthians, para eu brigar com o Corinthians, que ele estava montando um time para ganhar tudo no Cruzeiro, que eu poderia confiar nele. Na minha volta, porque nós tinha chego na finais no Corinthians, em três finais, né? Rio São Paulo, Copa do Brasil e Brasileiro, nós perdemos o Brasileiro para o Santos. Eu estava numa briga com o Corinthians ficar sobre renovação de contrato, né? Que o Roque Cittadini tinha falado que ia me dar aumento, né? Porque contratou o Edson e que queria fazer a dupla sem ele Edson. E naquele ano eu tinha quebrado todos os recordes, né? Quebrei o recorde do Omar na Copa do Brasil, fui artilheiro do Rio São Paulo, fui o maior artilheiro do Corinthians naquele ano, junto com o Marcelinho Carioca, 32 gols. E aí eu era uma contratação mais desejada do Cruzeiro, né? E o Vanderlei me ligando. E aí chega em janeiro, fazendo pré-temporada com o Corinthians, ele me ligando. E o Cruzeiro também fazendo pré-temporada, né? Já começou o Mineiro e a gente já iria começar o Campeonato Paulista. E no primeiro jogo, no primeiro jogo do Paulista, contra o Marília, eu fiz 2 gols, né? Ganhamos de 2-0, eu fiz 2 gols. E eu estava brigando com o Cittadini, né? Sobre a renovação. Eu tinha ainda mais 4 anos de contrato, né? Mas ele queria fazer mais um ano comigo para me dar um aumento. E aí eu acabei tendo uma desavença com ele, pedi para rescindir meu contrato e acabei fechando o Cruzeiro. E eu lembro que quando o Alvimar e o Perrella pegam o telefone para me ligar, né? Porque assim, o meu namoro com o Cruzeiro é antigo, né? Porque quando eu estava no Santos, a Rick Music, que era a patrocinadora do Cruzeiro e do Corinthians, o Corinthians tinha me contratado no Santos, né? Eu estava no Santos, me contratou. Eu indo para São Paulo, na porta da Rick Music, me liga pro Perrella. Ó, te dou o dobro que o Corinthians tá te dando. Eu falei, não posso fazer isso porque eu já dei a palavra aqui pro Vanderlei, eu já dei a palavra pro pessoal do Corinthians, e o Vanderlei tava no Corinthians, né? E tinha me levado, e aí eu falei, não posso voltar atrás. Então, veja lá, o namoro do Cruzeiro vem lá de trás, né? E aí, depois de 2003, depois em 2003, depois do Campeonato Paulista, né? No primeiro jogo do meu Campeonato Paulista, eu acabei rescindindo com o Corinthians e indo pro Cruzeiro. Eu lembro que o Alvimar e o Perrella falou comigo, agora tu tá vindo pra ganhar o brasileiro. Eu falei, não, beleza, você é um gosto de responsabilidade. Ah, E isso deu tudo aí. certo, né? E deu tudo certo, um título super importante. Você participou boa parte daquela campanha e teve uma estreia fenomenal também com a camisa do Cruzeiro, né? Você estreou, se não me engano, foi num clássico contra o Atlético, não foi isso? Foi porque, como eu tinha feito 4 gols no Atlético, nós ganhamos de 6-2 com o Corinthians e Atlético nas quartas de final do Brasileiro, e aí é muita rivalidade, né? Cruzeiro e Atlético. E aí a comissão, né, a diretoria queria que eu estreasse contra o Atlético, né? Então eu esperei mais 2 rodadas, né, para depois estrear. Ainda estreiei ganhando de 4-2, eu fiz o terceiro gol. E daquela temporada de 2003, sua relação muito forte com o Luxemburgo, né, David? Quando você chegou, o torcedor te aplaudindo, comemorando os gols junto com você, daquilo ali, daquele momento que você viveu no Cruzeiro, aqueles meses, né, de fevereiro até julho de 2003, porque você acabou depois vendido para o futebol Até francês. agosto. É agosto, né? Foi agosto. Agosto, você saiu para o futebol francês.
Mas foi um período, querendo ou não, curto, mas que você deixou o seu nome na história. Foram 37 jogos, 26 vitórias, 9 empates. Você marcou, se não me engano, 28 gols com a camisa do Cruzeiro. Dentre esses gols que você marcou, qual que é aquele que foi o mais importante para você em 2003? Foi muito intenso, né, esses 6 meses de Cruzeiro, né? Eu sabia da responsabilidade. O Alex até conta no livro dele, né, que o jogador mais badalado, mais valorizado daquele ano era eu, né? Porque tinha chego em finais de brasileiro pelo Corinthians e o Cruzeiro foi muito mal em 2002, né? Então a contratação mais cara foi a minha. Mas eu sabia, assim, da responsabilidade, né? Eu sabia do intuito que eu tava indo pro Cruzeiro. A minha ligação com o Vanderlei é muito forte, né, cara? O Vanderlei é muito homem, né? O Vanderlei tem palavra, o Vanderlei é um cara que não precisa botar no papel. Eu acho que o gesto que eu fiz com ele, né? De ter ido pro Corinthians foi ele que me levou e depois ele brigou com a diretoria em janeiro. Ele foi mandado embora. E aí ele foi pro Cruzeiro. E aí veio o Parreira em 2002, né? Ele brigou na transição de 2001 para 2002. Ele que montou aquele time todinho de 2002 que chegou em 3 finais no Corinthians. E ele acabou brigando com o Oxitadini e ele foi embora. Quando ele me ligou para eu ir pro Cruzeiro, e eu não pensei 2 vezes, até pela lealdade, cara, acho que aquilo ali marcou muito ele, né? Porque eu tinha mais 4 anos de contrato no Corinthians, estava com um contrato muito bom, era jovem ainda, tinha 21 anos, 22. E aí eu deixo tudo para trás, né? Que eu tinha uma luva para receber. Eu deixo para trás e acerto com o Cruzeiro, né? Eu acho que aquele gesto ali comoveu muito ele. E depois ele me levou para os outros clubes que ele dirigiu e nós fomos campeão junto. Mas o gol mais marcante ali do Cruzeiro que eu lembro foi o gol da Copa do Brasil, né? Na final contra o Flamengo, né? Acho que foi um gol muito marcante, porque ali mostrou que o nosso time estava pronto para ganhar a Tríplice Coroa. Acho que ali foi o feito, assim, nós estamos prontos. Entendeu? Então, eu acho que a outra passagem muito legal foi quando a gente estava na casa do Alex, né? Vendo uma semifinal de Santos e River. Não, Santos e um time e São Paulo e River. Não, alguma coisa ia jogar Santos e Boca na final. E o Vanderlei falou assim, ó, vamos abrir pontos para quando esses dois times saírem da competição. Minto, era Corinthians e River, São Paulo mais um time foi quarta de finais. E Santos pegar outro time. E os 3 melhores times naquele momento era Santos, São Paulo e Corinthians. O Corinthians tinha chegado à final de 2002 com o Santos e o São Paulo perdeu a semifinal, né, no Brasileiro. Então vinha os 3 times muito badalado, muito montado, muito entrosado. E o Vanderlei falou assim, ó, vamos abrir, vamos começar no Campeonato Brasileiro, vamos distanciar desses 3 times, porque quando eles saem da Libertadores, a gente tá com muito ponto de diferença. E não deu outra, né? Quando os 3 saíram, a gente já tava com 10 pontos de diferença e para pegar foi muito difícil. Então isso marcou muito. Foram grandes embates, né, de Cruzeiro e Santos naquele Brasileirão. Você falou aí do gol da Copa do Brasil. E aí, batendo papo até com seus companheiros de clube naquela época, o próprio Gomes, o Recife, eles falaram justamente isso, que foi aquele jogo com o Flamengo na Copa do Brasil, aquele título que deu aquele start na cabeça. Realmente dá pra gente ganhar tudo nessa temporada. E foi isso mesmo, né? Exato, assim, e o Vanderlei deixava bem claro assim, pro grupo, ó, montei o time pros 3 resolverem. Alex, Aristizábal e o David. Vocês defendem, os 3 resolvem. Então era bem assim que a gente ia, né, para dentro de campo. E foi muito bacana, aquele grupo era muito fechado, né? O grupo era muito unido, né? Tanto que o Maico começou como titular, saiu, entrou o Maurinho, era o Martinez, depois entrou o Sandro se machucou, depois entrou o Wendel. Então o time era muito entrosado, muito fechado, os meninos que estavam subindo também, os meninos comprometidos, e não tinha como não dar certo aquele ali. Eu lembro que no Campeonato Mineiro, né, a gente já estava com bastante ponto de diferença, nós fomos jogar fora, e aí se a gente ganha, a gente já era campeão. E aí eu acordei de manhã, não estava conseguindo dormir, acordei de manhã, e aí eu falei pro Vanderlei, encontrei o Vanderlei num café, eu falei, a taça já tá aí já? Aí ele falou, por quê? Aí ele falou assim, não, a taça já é nossa já, que a gente já vai levar já, porque a gente vai ganhar esse jogo hoje. Aí ele falou assim, não, a soberba acaba né, com o ser humano. Eu falei assim, não, 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 por mais eu acredito no grupo aqui que eu tenho. E isso ele levou pra preleção. Aí ele falou assim, ó, se todos os jogadores hoje tiver com a cabeça que tá o David, a gente sai daqui hoje campeão.
E aí ganhamos de 5-1. Então, assim, o time era muito positivo, sabe? A gente saía da toca, a gente sabia que o jogo ia ser difícil, a gente falava assim, ó, o jogo vai ser difícil, mas nós vamos ganhar hoje. Então, acreditar, né? Como o Vanderlei fala. Quando o time tem 5 jogadores que fazem gol, você tá perto da conquista. Então ali fazia gol eu, Alex, Aristizaba, Edu Dracena, Luizão, Cris, Leandro, Maurinho, Recife. Então todo mundo fazia gol. Mota que entrava. Então, assim, e isso é a grande realidade. Quando você tem um time que 5, 6 jogadores fazem gol, então quando um tá mal, o outro vai e resolve, cara. Então isso não tem como dar errado. Vou te mostrar um negócio aqui, que essa aqui você conhece bem, ó. Olha só, Ah, essa essa aí foi camisa. que. E aqui é o Essa aí que número, você me ó. consagrou. Ó, Olha aí, essa aí me consagrou. Essa aí é. Essa aí quase me levou para a seleção. pesada a camisa, né? Muito, muito. É que eu falo o seguinte, né, cara? Eu tenho um negócio na minha cabeça que eu tentei implementar isso como diretor e não consegui. Eu acho que todo jovem que chega na toca, acho que ele tem que saber a história do clube, né? Quem que passou, como é que é. Quando você contar a história do Ricardo Diceu Lopes, do Ronaldo, do Alex, de Montijo, de Tostão, cara, isso é história, cara, isso vai ficar. Então não é você Do não chegar no David clube, não também. vou tentar. A gente, assim, eu contribuí, mas tem gente que está muito acima, né? Mas, assim, acho que quando você entende a história do clube, né, e você tem um propósito, você quer marcar a história, e aí você começa a ficar perto das suas conquistas. Pra você, naquela temporada, o que que foi mais marcante? Você falou do gol mais importante, mas você também falou da relação, né? David, Aristizábal e Alex. Como é que era a sua convivência com esses três, esse ataque fulminante que o Cruzeiro tinha? Como é que era a convivência com o grupo? O Vanderlei cobrava bastante. Muita gente já falou sobre isso, mas como é que era o David dentro da Toca da Raposa? Cara, eu me dou com todo mundo, né, bicho? Não tem nenhuma inimizade no futebol, graças a Deus. O Aritizaba, a gente já jogava junto no Santos, né? E ele tava no time reserva e eu tava acabando de subir. Então o ataque era eu e ele. E a gente já se conhecia só no olhar. Tanto que a gente morava junto no hotel, assim, Belo Horizonte. Morava no mesmo corredor. A gente já se conhecia e ficou muito mais fácil, né? O Alex é um cara inteligente. O Alex, eu lembro quando o Alex falava pra mim assim, David, eu tô dominando a bola, fica na minha diagonal que eu tô te vendo. Só se marca. Deixa o lateral esquerdo vir e se você cola no zagueiro, você finge que vai receber a bola, tu dá o balão nele. Essa jogada era imortal, cara. A jogada saía toda hora e o pessoal achava que eu ia receber a bola. E quando vinha, Alex já mandava a bola atrás do zagueiro e saía vários gols assim. E quando o Vanderlei falava, ó, David, sem a bola você vem ficar na posição do Alex e o Alex vai para atacante. Então a gente é muito isso, né? E era um timaço, Porque todos realmente, os né? jogos o Alex. Porque todos os jogos o Alex sempre tinha um marcador, né? E aí o Vanderlei falava, o Alex, vai lá pro lugar do David e o David vem fazer o meia. Ou você leva o volante lá pra lateral. Cara, isso aí era batata. E naquela época, a sua passagem ainda em 2003 pelo Cruzeiro, como é que era sair às ruas? O torcedor usava bastante a sua camisa, né? A camisa 9, porque o torcedor gosta de quem faz gol. Você fez gol pra caramba no Cruzeiro. Como é que era a sua relação com o torcedor? E isso ficou bem latente naquela época, né? Cara, graças a Deus eu tenho um carinho muito grande e o torcedor também, isso é recíproco, né? Eu lembro que eu tava com meu filho há 2 anos atrás, ali em Nova Lima, tal, onde a gente mora. E aí o torcedor veio, parou e ele falou assim: sabe quem é seu pai, cara? Seu pai fez minha maior alegria em 2003. E aí ele, né, sem entender, e falar assim, agora hoje ele entende, né? E aí isso é muito bacana, né, cara? Porque hoje eu moro em BH, né? Então as suas cruzeirenses falam, cara, você, assim, o seu time de 2003 marcou época, cara, foi a minha maior alegria. Como eu ganhei cerveja assim nas suas costas. Eu falo assim, então você me deve 10%, hein? Então, Falar em assim, cerveja. cara, o torcedor tem um carinho muito grande por mim. Assim, Falar em eu lembro assim que eu cerveja. quando eu Só para te cortar, perdão, falar em cerveja, aquele time também era. Quem que era o cara mais difícil de ficar gostava, preso na gaiola? cara, tinha vários, hein? Maurinho e Maico. Os dois, né? Os Maurinho e dois eram Maico, mais perigosos. os dois. A lateral Os dois eram direita ali, difíceis. a lateral direita A gente, dava trabalho. o quê? Imagina, mas é por isso que a gente concentrava essa sexta-feira para jogar no domingo, porque o Vanderlei assim, conhecia o grupo que tinha. Mas assim, era bacana porque quando fazia churrasco assim, cara, depois dos jogos, ia quase todos quase todo o time, cara. Parecia que os 10 já estavam ali.
Então, assim, a gente conversava tomando cerveja, né, sobre o jogo, como é que foi. Pô, hoje foi difícil, cara. Pô, os caras vieram bem e tal, fechado e tal, não sei o quê. Mas ganhamos o jogo, agora o jogo de volta vai ser difícil e tal. Então, a gente conversava pô, tomando açaí, cara. Saía da toca, vamos tomar açaí. Ia todo mundo, cara. Era muito bacana. Hoje você não tem isso, né? Por causa de internet, Instagram, essas coisas, você não consegue mais. Porque eu lembro quando a gente acabava o treino, ficava sentado no meio campo, cara. Então a gente ia fazer uma massagem, ficava fazendo sauna, e ficava todo mundo junto ali, conversando sobre o jogo, né? Sobre o treino. Era muito bacana. Naquela época o torcedor ia pro campo sabendo que o Cruzeiro ia ganhar, só não sabia de quanto. É, Exato. o Cruzeiro mais ganhou naquela temporada do que tudo. Os jogadores tinham esse sentimento também, Tinha, que a gente fazia porrinha no ônibus. A gente fazia pra porrinha. De quando ia para ser o saber jogo. quanto. Quanto? A gente fazia. Ó, o jogo vai ser difícil, mas não vamos ganhar de 2-0. Aí eu, não, não, vai ser um. Ó, não, quer, ó. Então vamos fazer um churrasco. Aí a gente ficava, apostava isso. E como é que era da saída da toca para os jogos, da saída da concentração quando era fora, a galera fazia uma farra ou ia todo mundo mais concentrado, cada um escutando música, como é que era? Cara, cada um tinha o seu ritual, né? Tinha um grupo que ia lá fazendo pagode lá atrás, outro já botava um fone e ficava, né, concentrado. O pessoal da igreja pô, ficava lá na frente. Então era assim, era muito, muito no seu ritual. Mas a preleção era. O Vanderlei chegava na preleção, falava, não, brincava com todo mundo, né? Ficava ali meia hora brincando com todo mundo. E aí, quando ligava o telão, falava assim: como é que vocês estão? Tá tudo bem, tá tudo bem? Então vamos embora pro jogo, então nem vou mostrar nada. Aí a gente ia pro jogo. E às vezes não falava nada. Falava nada, falava nada, ia pro jogo. Olha só, isso é legal, essa história eu nunca tinha escutado. A gente sempre tem É, na mente aquela da fralda, né, que o próprio Vanderlei já falou várias vezes, é, do mas Gladstone. várias vezes, porque assim, é porque ele antecipava a preleção, né? Ele dava já na sexta-feira, no sábado, tal. Quando chegava no domingo já não tinha mais nada que fazer, Aí não mais nada já que tinha falar. falado tudo do jogo. É, não, ele ia falando, mas você nem percebia, né? Ele ia falando e tal, não sei o quê. E de repente na apresentação ele falava: e aí, como é que vocês estão? Não, estão bem. Então vamos pro jogo. Vocês estão bem, então vamos embora. Vocês conversam até hoje sobre esse título, A gente tem um grupo. esses 20 anos da, A gente da, tem um da Tríplice grupo. Coroa? Como é que isso tem sido entre vocês? A gente tem um grupo, né? Da Tríplice Coroa. Vira e mexe, a gente se encontra, né? Faz um churrasco. Acho que agora, final do ano, você vai ter um jogo, né, da Tríplice Coroa. E é muito bacana. Eu falo direto com a Aretizaba no telefone, né? Com o próprio Alex. Alex eu falo porque depois nós jogamos junto lá na Turquia, depois jogamos junto no Curitiba. Depois do Dracena, a gente se fala direto. Que jogo é esse aí? Vocês estão marcando um jogo de comemoração? É um jogo de comemoração. Eu não sei qual é a data, mas estou marcando. Uai, isso é legal, isso é bacana para comemorar. E vai ser onde isso? Em Belo Horizonte? Não sei. Ah, deve ser em Belo Horizonte, né? Porque a Tríplice Coroa foi aí, né? Não tem outro lugar para ser. Ah, Seria isso é legal se legal. fosse no Mineirão, né? É, com certeza. O torcedor espera. É claro que essa conquista é muito importante. Nos 15 anos teve um evento, né? Você veio, não veio ou Sim. não? Você estava aqui, Eu fui. Eu fui. que reuniram praticamente todo mundo. E, e eu me recordo desse jogo festivo lá no Mineirão. Agora, esses 20 anos desse ano mágico do Cruzeiro e tudo merece realmente uma comemoração. E, e é válido, né? Com certeza é válido esse tipo de festa, porque eu até ouço muito do torcedor. O torcedor queria muito título, fala que quando conquistou sabia da importância, mas que com o passar do tempo vai caindo mais a ficha de ver que o que vocês fizeram foi muito grande. O primeiro time a conquistar os 3 títulos, o estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Nenhum outro time brasileiro tinha conquistado isso naquela época. Exato. É difícil, né? Porque, é o que eu falei, o Campeonato Mineiro na época não era tão forte, né? Como é hoje, né? Tão disputado. E nós ganhamos o Campeonato Mineiro aí com uma vantagem enorme, né? Tanto que depois disso aí acabou pontos corridos, né? Depois de 2003, porque era pontos corridos, né? Nós colocamos aí 12 pontos de diferença, se eu não me engano. E aí depois veio a final da Copa do Brasil, tu vai ganhando, você vai acreditando, você vai ganhando, você vai acreditando. Acho que o jogo mais difícil nosso foi contra o Vila Nova, né? Que nós ganhamos de 2-1 em casa e tava aquela pressão, né, pra ganhar fora, e depois ganhamos fora. E aí tu vai ganhando, cara, no Campeonato Brasileiro, nós empatamos,
contra o São Caetano. Eu lembro que o Gomes tinha falhado no gol, e aí o Vanderlei queria trazer o Tafarel e não deu certo. E aí o grupo bancou o Gomes, falou que acreditava no Gomes e tal. E aí o Gomes virou esse goleiro todo aí, com o mérito dele. E aí empatamos contra o São Caetano, depois foi só vitória, cara. E aí ficamos 45 jogos sem perder. E era E cheio de aí o time menino, pegou né? uma confiança. Cheio de menino. Na época eu tinha 23, o mais velho tem o Aritizab e o Cris, né? O Alex tinha 25, né? 25 a 26. Aí vinha o Luizão ali com a mesma idade minha, comigo com 23 anos, Edu Dracena com 23. O mais velho era o Aritizaba, que era o Coroa. E o Ari, você tem batido um papo com ele? Vocês fizeram uma dupla legal, tanto no Santos quanto no Cruzeiro. O Alex nem se fala, eu acho que deve ser um grande amigo que você tem aí no futebol. Vocês jogaram juntos por bastante tempo. Foi Cruzeiro, foi o Fener, foi Curitiba. Vocês encontram Sim. assim, tem um encontro mais próximo, você e o Alex? O Ari tá na Colômbia, né? Não, a gente não encontra muito não, mas a gente se fala muito no telefone. Porque ele mora em Curitiba, eu moro em BH, e assim, quando a gente se vê, a gente relembra, né? Os momentos que nós vivemos juntos, né? A gente morava no mesmo prédio lá em Istambul, né? A nossa família ficava sempre juntos. E aí depois cada um tem a sua vida, né? Ele tá indo agora pro lado do treinador, eu já fui treinador, diretor, auxiliar, agora estou parado. Quando ele pegou o Avaí, eu falei para ele tomar cuidado, que o pessoal ia usar a imagem dele, porque o estadual pega para ser teste, e aí ninguém banca, e aí depois ele caiu e falou, bem que você avisou. Eu falei, pois isso aconteceu comigo. Então a gente acaba, né, comentando sobre futebol, né? Eu falo para ele, ó, se fosse hoje, cabeça, você ganhava 5 milhões por mês. De jogar, né? Se De estivesse jogar. jogando hoje. Hoje. Jogava muito. Jogava muito mesmo. Tá Vocês louco. fizeram um timaço. Você jogava muito. O Alex jogou muito. Aí agora eu vou jogar uma pimentinha na conversa, tá? Quem que jogou mais naquele time Lógico. do Cruzeiro? Alex, sem dúvida. Alex jogou demais. Alex jogou demais. Foi um dos caras melhores que você jogou na Ah, carreira? cara, eu saí do Brasil, eu saí do Cruzeiro, eu tinha 9 jogos, eu tinha 15 gols no Campeonato Brasileiro, né? Eu falo assim, se eu ficasse naquela época, eu tinha quebrado todos os recordes, porque eu batia pênalti, né? Eu tava numa fase extraordinária. E assim, graças a ele também, né? Porque os 15 gols que eu fiz foi 14 passes dele. Então assim, o conjunto era bom. É isso aí. O que fica pra você disso tudo, David, da sua história no Cruzeiro, dentro de campo, aquele ano de 2003? Ah, eu fico uma lembrança muito boa, né, cara? Assim, saudade, né, daquela época. Às vezes eu fico lembrando os momentos assim que a minha chegada, o convívio, não dava vontade de sair da toca, cara. Não dava vontade assim de ir embora, dava vontade de ficar ali, né, conversando, os funcionários. Cara, foi muito marcante. Foi muito marcante, assim, foi uma época que marcou muito. Você é um cara que vai pro YouTube e fica revendo seus gols? Não sou muito não. Não sou muito não. Só quando meu filho quer ver assim, então pô, vamos ver aqueles jogos do Cruzeiro, que foi o melhor time que eu jogar. Aí colocam e ficam vendo comigo, né? Pô, tu lembra de cada gol? Eu lembro gol por gol. Aí os caras ficam loucos, né? Falam, cara, se esse time tá jogando hoje, esse time ia ganhar tudo. Cara, é época, né? Às vezes não. Não sei, o futebol está muito diferente, tem muita força. Não sei. Fala. Naquela época, nosso time batia de frente com qualquer um. Agora, época diferente. Pra gente Por isso finalizar, o que que. eu, Pode assim, falar. por isso que eu voltei, né? Como diretor, eu acho que eu tinha que, né, retribuir o que o Cruzeiro fez comigo em 2003, né? Se eu fui para fora graças ao Cruzeiro, né? E por isso que eu tive que voltar para, né, assim, para retribuir. E aí eu acho, né, na minha opinião, que eu retribuí, que eu não deixei o clube acabar com toda dificuldade, porque pessoas queriam trocar CNPJ do clube, queria, né, fazer um outro nome e nós não deixamos. Então, eu acho que eu retribuí, né, de uma forma, né, para o Cruzeiro se manter. Isso é ótimo, a história do Cruzeiro é muito grande, realmente. Agora, queria que você falasse, justamente para a gente finalizar, o carinho, né, que você tem pelo Cruzeiro, que o torcedor do Cruzeiro também tem por você, esse sentimento de você ter vestido a camisa do Cruzeiro. Eu tenho um carinho muito grande, né, cara? Eu, né, outro dia fizeram um muro aí com a minha foto aí.
com o meu corpo, o meu, do Alex, que é do Aristizábal, e foi uma emoção muito grande, né? Porque isso aí mostra, né, assim, o reconhecimento, né? Que é o que você leva da vida, né? Reconhecimento, assim, amizade, porque tudo passa, né? E o que vai ficar aí é você ser um bom companheiro, um bom parceiro, cara, gente boa, sendo um homem quando tem que ser, e trabalho bem feito, né? Não tive nenhum problema com o Cruzeiro, de faltar treino, essas coisas assim, de rebeldia, sempre fui profissional. Então, cara, o carinho que eu tenho, né, pelos torcedores, eu me sinto em casa em Belo Horizonte. Eu escolhi Belo Horizonte para morar, um dos motivos foi por causa do Cruzeiro, né, pelo carinho que eu tenho, pelo clube, né? Meus filhos viraram cruzeirense, vão nos jogos direto. Então isso é muito bacana, isso é muito legal. David, mais uma vez, obrigado, satisfação falar com você. Sempre bom a gente poder relembrar aí esses episódios legais, né, da história do Cruzeiro e, claro, esperar que o 2023 termine de uma forma positiva para o time, né, para o clube. Cara, assim, é muito triste ver o Cruzeiro dessa maneira, né? E quando eu voltei em 2014, né, cara, eu sabia que ia chegar uma hora nesse nível, porque o que fizeram, cara, não destruíram o Cruzeiro para ganhar 2 Copas do Brasil e esses dois brasileiros. E aí depois veio a alta direção e acabou, né, acabando. Então, é muito triste ver o Cruzeiro dessa maneira, porque eu lembro quando eu fui para o Cruzeiro em 2003, né, o mercado se fala, né, os jogadores eles se conversam. E o Cruzeiro é o seguinte, paga pouco, mas paga em dia. O único clube que tinha 30 dias, os outros tinham tudo 90. O mês, né? O mês tinha 90 dias, só o Cruzeiro que tinha 30. E aí tu vê o Cruzeiro dessa maneira, né, cara, brigando para não cair, com uma situação difícil, é muito triste, porque a história do clube assim não é essa, né? A história do clube é chegar em finais, tá sempre conquistando. Mas espero que passe essa fase aí, que o Cruzeiro consiga entrar nos trilhos e ele consiga ser o clube como sempre foi, de chegar às finais e conquistar. Grande abraço para você, obrigado, viu? Sempre bom falar contigo. Os microfones da Itatiaia sempre abertos para a gente bater um papo, relembrar e, claro, você contar sobre a sua história no futebol. Valeu, Pio, obrigado. Muito tempo que a gente não se falava, mas sabe que o carinho que eu tenho por você é um cara muito grande, um carinho muito grande, um cara muito profissional. Às vezes, né, as pessoas não entendem e não sabem separar o cara fora do trabalho e o cara dentro do trabalho. Eu acho que você tá fazendo o seu trabalho, você critica, né, elogia, acho que faz parte. E, cara, tô torcendo aqui por você, na sua profissão aí, que você seja um grande jornalista e cada vez mais vai crescendo. E quem sabe um dia aí você, né, tá aí na seleção aí, de uma maneira, ou cobrindo, ou então sendo um assessor aí, que tu é competente para isso. Ô, meu irmão, muito obrigado, viu? Satisfação mais uma vez falar contigo. Depois, hoje é mais tranquilo, depois a gente marca aquela cerveja em BH. Um abraço. Sempre. Valeu, Pio. Um Até abraço. Com mais, tchau, Deus. tchau.